Paz. O texto da nossa reflexão dessa manhã se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Estamos na nossa série Longe da Terra. Daniel, capítulo 1. Acompanhe aí, vou fazer a leitura. Diz aqui a palavra de Deus. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento,
e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Pai bendito, estamos na tua presença, diante da tua palavra, na expectativa de que o Senhor fale conosco. Por favor, então, Senhor, atende o anseio da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Quem é você? Fiquei sabendo recentemente que um professor, lá nos Estados Unidos, ele foi mandado embora, porque ele tinha dado como tarefa para os seus alunos escreverem acho que era o anúncio mortuário, sabe? Né? Para que eles pensassem na morte com essa onda de assassinatos nas escolas, foi dada essa tarefa, e eles acharam que foi inadequado. Bom, não quero entrar no mérito da coisa, mas o que você escreveria, né, se você pudesse escrever a notícia sobre a sua morte, né? Qual seria a sua referência, a sua autorreferência? Uma micro-autobiografia? Você escreveria o quê? Tem gente que é extremamente generoso consigo mesmo, né? Fala assim, aqui jaz uma linda moça, crente, cheia do Espírito Santo, e o mundo está chorando de saudades. Talvez, né? O que você escreveria? Outros são rigorosos demais, né? Ao extremo. Se fosse pedir para sua mãe escrever sobre você, certamente ela ia encontrar coisas bonitas. Porque mãe consegue achar coisas bonitas. É ou não é verdade? Eu fico sempre vendo entrevistas, né, de mãe de bandido na televisão. Sempre ela consegue falar, mas era um bom menino. Né? A gente não consegue ver onde, mas a mãe consegue. Se fosse a sua esposa, aí pastor, é perigoso. A verdade é que ninguém consegue fazer uma avaliação isenta, né, principalmente das lentes da simpatia. Se alguém pode fazer uma avaliação precisa, esse alguém é Deus, concorda? Deus sabe. E tem uma avaliação linda na Bíblia sobre Daniel, e não foi o próprio que fez, senão não teria muito valor, né? Não apenas sem a avaliação dele, como o próprio Deus colocou Daniel no top 3 dos homens notáveis da antiguidade. Já pensou? Daniel está entre os 3 que Deus coloca no hall dos homens justos. Se não, veja Ezequiel capítulo 14, versículos 12 em diante. Presta atenção. Esta palavra do Senhor veio a mim, é o profeta Ezequiel falando. Filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano Senhor. Gente, olha só, Daniel foi lembrado. E se ele não fosse um cara assim, muito consagrado, acima da média, não serviria para Deus colocar aqui. E Deus fala, nem que Daniel, aquele moço bom, estivesse aqui, pela bondade dele, ele ia livrar dele. Mas essa nação não. Isso chama muita atenção, por quê? Porque nós estamos vendo nessa série os 70 anos, um período em que o povo de Deus ficou escravo, cativo, lá na Babilônia. E Daniel estava lá. E o próprio Deus fala que Daniel não fez nada. Daniel era um cara bom.
Ele é um dos únicos casos na Bíblia em que a biografia dele não tem mancha nenhuma, você não vê um defeito, nenhum. Até apóstolo Paulo a gente vê, né, as mancadas que ele deu, mas Daniel não, desde novo. Os estudiosos acreditam que Daniel, ele foi levado para a Babilônia quando ele contava uns 15 anos de idade. Então, quando ele entrou nesse processo descrito aqui no capítulo 1, ele era um adolescente, era um jovenzinho. E todo mundo aqui, se não é, já foi adolescente, tirando os filhos da Esther ali. Não é? É um tempo que a gente fez loucuras. Verdade ou não é? Quem aqui não fez barbaridades na adolescência? Nem na adolescência esse cara aprontou. Que sonho de filho ele era, né? A pessoa mais santa dessa igreja, quando você olha e fala assim, não, essa pessoa é impossível. É possível. Quem vê a Thalita pensa que ela sempre foi assim, gente. Mulher de Deus, está enganada. A adolescência dela, eu não vou nem contar. Né? Não quero manchar a imagem dela. Mas é assim. Então, um jovem justo, declarado essa justiça por Deus, estava numa situação difícil, por culpa que não era dele. Já pensou nisso? Tem muita gente que fala assim, quando passa por uma situação e sabe que não tem culpa nenhuma, fala assim, Deus, por que eu tenho que passar por isso? A pessoa está dizendo o quê? Eu não fiz nada, eu sou inocente e eu tenho que pagar o pato. Há quem se revolte nessas horas, como fez a mulher de Jó. Né? Jó não tinha culpa, inclusive o Jó faz parte do hall, né, dos top 3. O que ela fala para Jó? Você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morra. Era um grito de protesto, de revolta da esposa de Jó. Daniel, ainda que fosse inocente, pagando o preço da infidelidade do povo, que ele nada tinha a ver, a não ser que ele era descendente, era do sangue, né? Era sangue dele, mas ele não tinha feito nada. Ele estava lá sustentando a sua integridade. Porque tem gente que fala assim, bom, já que eu estou pagando mesmo, né, então eu vou liberar geral. A fidelidade do crente, ela é demonstrada principalmente nos dias desfavoráveis. Em dias de sol, qualquer um consegue ser. Até as últimas consequências. É isso, né, que foi requerido dos crentes esmirnianos. Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Veja comigo, olha lá o que diz. Para essa igreja de Esmirna, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. E falando para uma igreja boa, a igreja de Jesus. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. A igreja pode ser, com a permissão de Deus, passar por situações difíceis nas mãos do diabo. Já pensou? O diabo teve autorização de Deus para provar a igreja de Jesus. Mas louvado seja Deus, né? Deus sempre estabelece limites. Aquele que dá liberdade também toma. Ele falou, 10 dias é o tempo que você tem. E então ele diz, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então a fidelidade é até as últimas consequências. Se precisar morrer, que morra. Se tiver que sofrer, que sofra. Mas tem que manter fidelidade. É o que Deus esperava aqui dos crentes lá da igreja de Esmirna. Talvez você tenha se perguntado ainda nessa semana que passou. Né? Falou assim, puxa, sabe quando você conversa com você mesmo, com o seu próprio coração? Né? Ou então com alguém da sua família, alguém muito íntimo, porque esse tipo de coisa, o crente, ele pode pensar, isso pode passar no coração, mas o nosso pudor, né, muitas vezes não permite sair da nossa boca, pronunciar. Falei, caramba, eu ando com Deus, eu busco a Deus, eu amo a Deus, então por que eu tenho que passar por isso? É sempre muito doloroso. Irmãos, eu confesso que eu
quando passo por situações assim, eu não costumo fazer isso não me abala. Mas eu sofro quando eu conheço membros da igreja que enfrentam esse tipo de situação. Crentes fiéis que passam por situações crudelíssimas. E eu temo pela fé dessas pessoas. Então você fala, por que tem que ter esse tipo de trabalho? Um trabalho que não é condizente com aquilo que você gostaria, com as suas capacidades, né? Às vezes você tem muito mais capacidade do que aquele trabalho exige. Ou então, por que eu tenho que enfrentar essa vizinhança? Que coisa! E esses porquês a gente pode enfileirar. Por quê? Por quê? Por quê? Você pode gastar a sua energia fazendo essas perguntas, ou gastar a sua energia, como Daniel, né? Sendo uma testemunha de Deus, uma presença de Deus, onde Deus o colocou. Irmão, seja luz onde você está, seja bênção. O Daniel, profeta Daniel, ele foi um luzeiro no meio das trevas. Para o povo da época e para nós hoje, por isso que está registrado aqui nas Escrituras. Ele foi uma bênção, uma voz profética para o povo de Deus da sua época, mas também ele foi uma bênção, vejam só, para a própria Babilônia. Daniel foi alguém que abençoou aqueles que eram a causa da sua dor, os seus opressores, a nação inimiga. Ele não abençoou somente os seus, a presença dele abençoou a nação toda. Ele foi uma luz no meio das trevas. Ele trabalhou a favor dos inimigos do povo de Deus, aqueles que eram a razão das suas lágrimas. E Jesus, ele veio falar isso de maneira muito direta. Mateus 5:44, olha só o que fala. Leiam, por favor. Mas isso aqui Jesus falou séculos depois de Daniel. E Daniel já estava vivendo, porque princípios bíblicos, eles são atemporais, né? Assim, irmão, presta atenção. Todo mundo aqui deve ter gente que é pedra no sapato, não é? Todo mundo tem situações complicadas, e às vezes gente da própria família, são parentes às vezes no ambiente de trabalho. Uma palavra de Deus para começar aqui essa manhã para você. Você pode e deve trabalhar a favor daqueles que te oprimem. Não precisa ser crente para pagar na mesma moeda, para desejar o pior para aqueles que nos prejudicam, mas abençoar aqueles que nos ferem, isso aí só quem tem o Espírito Santo de Deus, e nós temos o Espírito Santo de Deus, amém? Aqueles que não são hostis. Até quando e até que situação Deus pode contar com você? Responda para si. Eu tenho que responder para mim. Numa situação ideal, Deus pode contar comigo, Joel, mas até que ponto você vai servir a Deus? Você vai honrar a Deus? O pessoal que fez faculdade aqui, sabe que um dos sonhos de todo recém-formado é ser aprovado numa seleção para programa de trainee. As boas empresas, eles fazem uma seleção que é mais difícil do que o vestibular, né? E eles fazem uma série de provas, entrevistas, selecionam a nata desse pessoal recém-formado, para que eles, passando nessa seleção, eles vão ficar no programa de 2 anos de duração, onde eles vão ser treinados em todas as áreas da empresa e aprender a cultura daquela empresa. E então, eles poderem ocupar posições importantes naquela empresa. Isso aqui, e sabe que é o resultado disso aí? Já no primeiro ano, assim que você passa, durante o programa de trainee, hoje o salário está lá em média de 5 mil para lá.
A maioria dos brasileiros vai morrer sem ganhar um salário desse. Isso é começo. É só o começo. Depois de 2 anos, ele já está lá efetivo e o salário só aumenta. Gente, é um sonho isso aí. Para esses recém-formados, é um sonho. Tem gente aqui que ganha. Fala assim, não, isso aqui para mim não interessa, pastor. Eu já estou ganhando 5 vezes mais. Quem está assim? Fez bem. Né? Não deve mostrar, porque essas coisas a gente esconde, né? Eu sei que tem pelo menos uns 10 aqui na igreja que está ganhando 5 vezes mais. Que bom, louvado seja Deus. Aqui, nesse texto, a gente vê, talvez, o primeiro programa de trainee. Né? Foi um embrião lá na Babilônia. É o precursor. Nabucodonosor, ele tinha uma mentalidade muito além do seu tempo, é ou não é? A gente vê o quê? Aqui o RH da Babilônia fazendo uma seleção criteriosa de jovens promissores. Versículo 3 e 4. Vê se não é exatamente isso. Então o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real da nobreza. Olha a seleção. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. É isso. E era mais avançado. Né? Não eram 2 anos, Anderson, eram 3 anos. Né? Leva lá para a sua empresa, você que recruta as pessoas. Né? 3 anos de treinamento. Para quê? Para que eles fossem úteis para favorecer a Babilônia S.A. Depois de prontos, eles iam assumir, e de fato assumiram, posição de liderança importante na nação. Olha que coisa bacana. Jovens de Deus estavam lá onde eles não queriam estar, mas foram selecionados. Que bênção, que alegria, que festa. Não foi bem assim. Não foi tudo festa. Né? Não foi tudo flores. Eles eram minoria. Eles estavam vivendo uma cultura que não era deles, uma língua que não era deles, um costume que não era deles e, principalmente, uma fé que não era deles. E foi um desafio. Uma das razões desses programas de trainee pegarem jovens recém-formados é porque eles não têm vícios. Eles não vieram já prontos e ter que reeducá-los. Pega gente crua, mente virgem, né, para poder aculturar, poder vender, modelar a identidade dessas pessoas. E eles tentaram fazer isso. Versículo 7. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Na Bíblia, nomes tem mais a ver do que gosto. Ah, porque fica bonitinho, porque este nome combina com este sobrenome. Não tem nada a ver. Lá na Bíblia eles davam uma importância muito grande. Os nomes tinham até caráter profético. Né? Era o desejo, a expressão do desejo dos pais em relação àquele filho. Daniel, a gente tem Daniel aqui na igreja, significa Deus é meu juiz. Era o nome que ele recebeu dos pais. Ele foi rebatizado de Beltesazar. Bel protege a vida dele. Bel é uma divindade da Babilônia. Ananias significa o Senhor mostra graça. Ele foi rebatizado de Sadraque, quer dizer, o comando de Acur. Acur era uma outra divindade da Babilônia. Misael significa quem é como Deus. O menino que estava sentado aqui chama Bezalel. Né? Olha só. Agora, ele foi rebatizado de Mesaque, que significa quem é como Acur. E, finalmente, Azarias, que significa o Senhor é meu auxílio. Ele foi rebatizado de Abednego, que significa servo de Nebo, uma outra divindade da Babilônia. Aqui, você prestou atenção, Vicky Daisk? Se for menino, sugestão aqui para batizar a criança. Né? Ananias, Misael, Azarias, todos significados muito bons. Né? Mas vai ser um azarado se por Azarias, viu? Não põe isso não, põe Daniel. Daniel é bom, Daniel é bom.
Aqui a gente vê uma clara tentativa deles moldar a identidade, de transformar a identidade desses jovens judeus, trocar os nomes relacionados ao Deus Jeová para nomes relacionados a esses falsos deuses da Babilônia. Isso é difícil. Como é difícil a gente resistir à influência que o nosso meio exerce sobre nós. Muitos crentes são crentes como esponja, absorve tudo que está ao redor. Porque são crentes vazios. Né? A esponja nada mais é do que algo volumoso na aparência. Né? Mas não tem substância, ele não tem substância. E crentes assim, eles costumam logo parecer, onde vai ele fica igualzinho. Né? Daí o medo dos pais. Né, do ambiente onde os filhos frequentam. E tem que ter mesmo. Porque se o seu filho não foi discipulado por você, você não pode mandar para qualquer lugar, que esse lugar vai discipular no seu lugar. E aí vai perder. Mas como resistir a essa influência? A pressão que a cultura, né, exerce sobre nós. Lembrando, hein, gente? Essa turminha aqui, pelo menos Daniel, ele contava mais ou menos 15 anos de idade quando foi para Babilônia. Esse processo todo aqui, ele fez lá entre 15 até 20 anos. Ele era muito novo. Muito novo. Eu acredito que esses 4 valorosos jovens, eles fizeram aquilo que Romanos capítulo 12, 2, exorta a fazer. Não se amoldem ao padrão deste mundo, diz a palavra. Amoldar é tomar forma deste mundo. Não fique igual à cultura deste mundo. Não se pareça com esse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente. Eles conheciam as Escrituras. E a gente vai ver pela maneira como eles zelavam pela palavra de Deus. Crente que não se apega à palavra de Deus, crente que não alimenta a sua mente com a palavra de Deus, esse facilmente é influenciado pelo mundo. Vocês acham que crente que lê só para cumprir protocolo, 5 minutos de Bíblia por dia, e passa tempo assistindo novela, Big Brother, e esse lixo todo que a gente vê na TV e na internet, ele está se alimentando com a palavra de Deus? Outro dia alguém postou num dos grupos, eu não lembro qual grupo aí, olha, para mim pessoalmente, não mandem videozinho, essas coisas que dificilmente eu vejo. Eu recebo por semana centenas de vídeos, eu não abro, não tem tempo para isso. Mas esse aqui eu abri. Esse aqui eu abri e era um bispo católico, falando com a sua igreja, né, exortando a não assistirem Globo. Ele falou assim, o católico não deve assistir Globo. A Globo ele começa a falar um monte de coisa, e eu falei assim, esse homem está certo? Esse bispo está certo? E tem crente que fica vendo esses lixos, e fala que não tem tempo para ler a Bíblia. E depois não sabe por que é um crente fraco, raso, né, com uma vida arrastada. Acho que a gente tem que falar aqui também, né, a grande parte da TV aberta é um lixo. Mais do que lixo. É instrumento do diabo para formar e deformar a cabeça do crente. Deformar a cabeça do crente. Cuidado com a coisa que você tem alimentado a sua mente e seu coração. Comentando sobre isso aqui, o Warren Wiersbe, um teólogo americano, ele fala assim, olha, um coração que ama ao Senhor não tem dificuldades em fazer as escolhas certas e em confiar em Deus para suportar as consequências. Alguém disse bem que fé não é crer apesar das evidências, isso é superstição. Mas sim obedecer
apesar das consequências. Quando tiverem que escolher entre a comida do rei e a palavra de Deus, ficarão com a palavra de Deus. E a gente vê isso. Foi exatamente isso que Daniel e seus amigos fizeram. Alguém pergunta, qual o problema de Daniel comer o banquete do rei? Se era a comida do rei, era o que tinha de melhor. Né? Eu gosto de comer um bom, grosso, suculento, né, bife ancho. Marcos também, né, Marcos? Se quiser convidar a gente vai. E por que ele não quis? Em vez disso, pediu brócolis, rúcula, né, jiló, no lugar do bife ancho. Ele tinha problema? Ele era vegetariano convicto, não tem nada a ver com isso. Ele recusou porque as carnes que eram servidas lá no palácio do rei, antes de irem para lá, iam para o altar, eram oferecidos para ídolos. E se eles consumissem, sem falar que eles também consumiam animais imundos, né, aqueles que eram proibidos para o povo de Deus. Se Daniel consumisse essas carnes, ele estaria cerimonialmente impuro. Né, ele não poderia ir para a presença de Deus. Ele sabia por quê, ele conhecia a palavra de Deus. Ele pegou então, ele falou assim, olha, se possível, não dá esses negócios todos bom não, vegetal tá bom, né? Uma saladinha básica com tomatinho, cereja, tá ok. E Deus, né, deu graça nos olhos dos seus, aqueles que iam dar comida para ele, ele conseguiu, né? Ele conseguiu, ele manteve posição. Isso aqui é muito interessante para nós porque, olha, todos nós vivemos em minoria. No seu ambiente de trabalho, na sua escola, sempre você é do grupo menor. Às vezes você é o único crente onde você está. E nessas horas, principalmente quando é ambiente de trabalho, situação de trabalho que envolve isso aqui, você pode perder o emprego, você pode racionalizar e dizer o quê? Bom, isso aqui é só profissão, né? Não tem nada a ver com Deus, é porque o chefe está mandando, eu tenho que fazer. Ainda que você saiba que aquilo que o chefe está mandando é contra a vontade de Deus. Ou então você fala, não, mas foi o próprio Deus que me colocou. Deus abriu a porta desse emprego, né, então eu devo dançar conforme a música. Eu vou fazer. E tem gente que vai mais longe, sabe? A gente gosta de racionalizar para defender as coisas erradas. Fala assim, não, mas seria politicamente incorreto. Vai pegar mal. Depois, como é que eu vou falar de Jesus para eles? Não é? Como é que eu vou falar? Há cerca de 40 anos, exatamente aqui, veio um amigo meu, conhecido da Esther. Ele é o viúvo da saudosa Harui, né, que começou o Instituto Tamar. Ele chegou aqui e ele deu um testemunho que me marcou, né? Ele é um dos mais velhos, era modelo para mim. Ele falou assim, ele trabalha na época como técnico na Itautec. E ele disse assim, essa semana o meu chefe, eu recebi uma ligação, e a ligação era para o chefe. Aí eu peguei e falei assim, chefe, é para o senhor. Aí o chefe falou assim, ô Wagner, fala lá que eu não estou. Alô, o chefe não está. Pão, desligou. Ele foi assim, no impulso. E aí ele disse que aquilo pesou no coração. O Espírito Santo pesou. Por quê? Porque ele mentiu. Porque ele é filho de Deus. E João 8,44 fala que o pai da mentira é o diabo. E aquilo pesou, e ele criou coragem e foi chamar o chefe para conversar. Não lembro se era no mesmo dia, outro dia. Eu falei assim, chefe, aconteceu isso. Eu vou fazer um pedido. Não me peça mais para fazer isso, porque eu não vou fazer. Gente, ele podia perder o emprego. Ele estava pronto. Porque ele sabia, falou assim, entre ficar nesse emprego e ficar desonrando Deus, eu prefiro, né, deixar o emprego. Agradou a Deus do chefe ficar impressionado e concordar com ele, não pedir mais, e ele ficou mais um tempo lá. Mas ele estava pronto. E aquilo me chamou muita atenção.
né? Gente, trabalho, por quê? A maneira como você trabalha honra a Deus. Pastor, se eu não fizer isso, eu perco o emprego. Então, o emprego virou seu Deus. O emprego virou seu Deus. Deus já não é mais Deus na sua vida. Se o dinheiro conta mais, então o dinheiro virou seu Deus. Seu Deus, você pode começar a chamar de Mamon e não mais de Jesus Cristo. Daniel, ele permitiu que o nome dele fosse mudado. Para Belsassar, ok, pode me chamar do jeito que você quiser. Mas isso aqui eu não aceito. Tentar fazer a minha cabeça, eu não aceito. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com invenção de desculpas que a gente dá para burlar a vontade de Deus. A postura do crente vai depender de uma única questão. Quem eu quero agradar em primeiro lugar? É só isso. A essa resposta você vai saber então onde está o seu coração. Né? Você quer agradar quem? De verdade, em primeiro lugar. O meu próprio coração? Deus vai ficar em segundo. Eu quero agradar as pessoas, a opinião pública? Deus vai ficar em segundo lugar. Ou eu quero agradar a Deus? Por isso Jesus fala, Mateus 22, 37. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Não é 99% Deus e 1% para outras coisas. É todo. Se é todo, não sobra nada. Então, se eu amo a Deus em primeiro lugar, tudo vai ser decidido a partir disso. Isso aqui é da vontade de Deus? Então, ok. Não é? Então, não tem problema. Eu vou perder vantagens? Não tem problema. Eu vou perder lucros? Não tem problema. Deus é o que eu mais amo? Então, pronto. Os apóstolos, no primeiro século, tinham isso muito claro para eles. Por isso, quando eles foram ameaçados, falaram assim, olha, vocês não falem mais no nome de Jesus. Qual que foi a resposta deles? Antes importa agradar a Deus do que aos homens. Se tiver que ir para a prisão, a gente vai. Se tiver que morrer, a gente morre. Mas é a vontade de Deus. É isso que importa. Aqui a gente está vendo que sempre a cultura vai ser um fator de risco para nós. Toda cultura tem aspectos bonitos, que a gente deve valorizar, mas tem aspectos demoníacos, que a gente deve cuidar. E Satanás vai tentar nos aculturar, vai tentar transformar a nossa identidade. Por isso, o crente tem que conhecer a palavra de Deus, porque a nossa identidade vai definir o nosso comportamento, a nossa vida. A maneira como eu vivo, como eu penso, aquilo que eu faço, revela de fato quem eu sou. Não é quem eu digo que eu sou, mas o que eu faço, como eu vivo, vai mostrar de fato quem eu sou. Quem é você? Qual a conclusão que você chega olhando a sua própria vida, não é a vida dos outros? Eu tenho que olhar a minha vida. O que Deus falaria do Joel hoje? Eu tenho que saber. Esses jovens trainees judeus, eles mantiveram postura apesar de nós, por isso idade não é desculpa. Idade não é desculpa. Por isso vale a pena a gente discipular os nossos filhos, desde novos. Porque quando eles tiverem 15, 16 anos e forem para o ensino médio, ou tiverem que sair de casa, a gente não vai ficar desesperado e preocupado que eles vão se perder, que vão se drogar, que vão se prostituir e que vão fazer um monte de coisa errada. Tem que parar. O crente, quando discipula, eu fico pensando, quem foram os pais desses 4 aqui, para discipular de tal maneira, que eles puderam manter postura, ali no meio da Babilônia, quando eram minoria. O mundo é que tem que ficar preocupado, quando os nossos filhos, discipulados por nós, foram para lá. Porque Satanás fala assim, está vindo crente agora aqui. A gente tem que aumentar o número de demônios ali, porque ele vai fazer um estrago. Porque ele vai influenciar e não vai ser influenciado. Ele vai ser luz e não vai ser contaminado. Ele vai levar a presença de Deus e não vai ser maculado. Essa é a postura que a gente... E é possível isso aí. É isso que eles fazem aqui. Não se deixe influenciar pelo meio em que você está.
Talvez você já é igualzinho os demais. Talvez onde você convive, onde você vive, ninguém sabe que você é crente. Porque é tão igual e do lado negativo igual, que você deixou de ser influência e está sendo influenciado. Tem gente que não pode mudar de ambiente, que começa a vestir igualzinho, começa a falar igualzinho. E é sempre influenciar, não é influência. Esses 4, apesar de serem minoria absoluta, eles foram presença abençoadora de influência. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles foram muito abençoados. É lógico, Deus deu dom. A gente vê aqui que Deus deu capacidades extraordinárias. Deus confere, mas antes eles foram fiéis. Deus sabia que podia contar com eles. Só que olha lá, hein? Aqui a gente vê o quê? Que eles estudaram. Né? Que eles foram disciplinados. O crente tem que ser. A gente não pode ser cauda sempre. A gente tem que ser cabeça de tropa. Pelo menos no que depender de nós. Né? Na dedicação, no estudo, no preparo. Vamos dar o melhor que a gente pode para honrar Deus e ser bênção onde a gente está. Não é porque onde a gente está não é de Deus. Fala, mas não é de Deus, pastor. Onde eu estou? O meu chefe, ele segue esse tipo de coisa, tem esse tipo de comportamento. Babilônia era assim. No entanto, Daniel abençoou. Daniel abençoou Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Ele abençoou a nação. José, a mesma coisa, no Egito, ele abençoou o Egito. O Egito não morreu de fome, porque José estava lá. A gente precisa abençoar. E não procurar meios de puxar o tapete de quem está em cima. Falei assim, não, um dia que eu for chefe aqui, então Deus vai entrar aqui, não. Se você precisa ser chefe para Deus entrar, então Deus não está em você ainda hoje. Não vai ser chefe, não, Deus não vai entrar nunca ali. Hoje, onde você está, na situação que você está, você pode e deve ser uma influência e uma bênção. Seja uma bênção para aqueles que são seus e bênção para aqueles que não são. Daniel fez isso. Ele mostrou, honrou a Deus para os seus e também para aqueles que não eram, tudo ao mesmo tempo. Curva sua cabeça. Vamos honrar Deus, irmãos. Onde nós estivermos, por mais desfavorável que seja a situação que a gente está, é sempre oportunidade para a gente viver com coragem e sustentar a nossa integridade. Honrar Deus sempre. Coloque seu coração diante de Deus. Esses 4 nos inspiram para a gente deixar o nosso testemunho, para que o mundo possa ver em mim e você um crente que ama a Deus de verdade. Deus seja honrado. E aqueles que têm sede de Deus têm a oportunidade de conhecê-lo. Conhecer o Deus que nós amamos. O Deus que nos ama. Pai Santo e bendito, quantas vezes nós ansiamos e até pedimos para o Senhor que transforme a realidade na qual estamos inseridos, transformando numa situação ideal, favorável, prazerosa, para então, ó Deus, nos posicionarmos como servos do Senhor, servir o Senhor e abençoar aqueles que nos fazem mal. Quantas vezes temos inventado desculpas para fazer aquilo que desonra ao Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Quando a gente desperdiçou tantas vezes oportunidades para deixar o nosso testemunho, para abençoar, não pregando o Evangelho, mas abençoar fazendo o melhor que podemos fazer,
abençoar, Senhor, ó Deus, fazendo prosperar aqueles que no coração muitas vezes nós temos raiva, mas o Senhor nos deixou, ó Deus, esse mandamento de orar, ó Deus, por aqueles que nos perseguem, de abençoar aqueles que nos fazem mal. Visita a tua igreja, ó Deus, e derrama uma nova unção, uma unção renovada, para que a gente saia daqui, ó Deus, e tenha ansiedade para que segunda-feira comece. E então, aqueles ambientes que estavam acostumados conosco, possam se espantar, porque será uma pessoa diferenciada, uma pessoa, ó Deus, cheio da graça do Senhor, ó Deus, com o firme propósito de ser um fator de bênção naquele local. Porque se aqueles 4 jovens foram, e o Senhor deixou registrado na tua palavra para nos abençoarem, para nos inspirarem, para nos instigarem para isso, nós queremos e podemos também fazer isso. Toma, Senhor, ó Deus, essa igreja, do mais novinho ao mais idoso, para que todos nós venhamos honrar o Senhor, ó Deus, porque nós estamos no mundo, mas sabemos, nós não pertencemos a este lugar. Nós estamos no mundo e por isso nós devemos abençoar este lugar, abençoar aqueles que pertencem ainda a este mundo. Nós estamos no mundo, mas sabemos, nós já somos cidadãos dos céus. Nós temos uma pátria, nós miramos essa pátria, mas no tempo chamado hoje, nesse tempo da peregrinação neste mundo, nós queremos te honrar e viver de modo digno do Evangelho. Oramos no nome de Jesus. Amém. Coloque-se de pé, em nome de Jesus.